Como falei para vocês, é subdividido em metais, né? Não metais e gases nobres. Os que estão em laranja são os metais, os gases nobres estão todos esses aqui, e esses aqui, que não são laranjas, são os não metais, tá bom? Os gases nobres são esses aqui. Mas o que é metal, o que não é metal, o que é gás nobre? Então, vou explicar para vocês aqui embaixo. Vamos lá. O hidrogênio, vale ressaltar que esse bonitinho aqui que tá separadinho bem aqui em cima, olha. Ele não se encaixa em nenhuma das classificações embaixo. Que eu vou falar abaixo, né? Porque possui características muito próprias. Então ele não é nada do que eu falei para vocês. Não é nenhum metal, nenhum ametal e nenhum gás nobre, tá bom? Mas o que são os metais, Felipe? Os metais são elementos químicos. Vamos lá. São elementos químicos, olha só, que possuem várias propriedades específicas, como com brilho, condutividade térmica e elétrica, maleabilidade e ductibilidade. O que é isso, Felipe? Geralmente os metais, um exemplo dessa aliança aqui. Ele é brilhoso, se eu quiser derreter uma aliança, eu posso derreter? Pode. E é chamado de maleabilidade, eu posso transformar em vários outros modelos. Ele conduz bem a eletricidade, a temperatura. Por exemplo, se eu colocar uma colher de prata dentro de eu estou fazendo café e esqueço ela lá dentro. Quando você for pegar a colher, ela vai estar quente, porque ela conduziu calor nela. Entendeu? Então, geralmente os metais conduzem bem ao calor, a temperatura. E a eletricidade também, tá bom? Eles têm, geralmente todo metal ele tem um brilho, entendeu? São mais brilhosos. Quase todos os metais têm brilhos, pois são capazes de refletir muito bem a luz. Exemplo, ouro, prata, alumínio, são metais. Metais são bons condutores elétricos. Metais conduzem bem o calor, como falei para vocês, por isso são produzidos ligas metálicas onde dois ou mais metais são misturados. Eu posso misturar prata com ouro, tudo junto. São exemplo, bronze e latão. Posso misturar os dois? Posso. O bronze é uma mistura de cobre e estânio. O latão é o resultado da mistura de cobre e zinco. Ok? Continuando aqui, tem algumas coisas que eu não estou lendo porque pra gente não perder muito tempo. Então, vocês vão ler isso aqui na apostila, tá bom? Estou falando só as principais partes. Felipe, já falamos de metais, mas o que é não metal? Não metal, vou explicar para vocês agora. Vamos lá. O não metal, Felipe, o que é? O não metal são maus condutores de eletricidade, quase não apresentam brilho e não são maleáveis, não tem como transformar em outras coisas. Tendem a formar ânions, ou seja, ninhos negativos, que depois eu vou estar falando melhor sobre esse assunto, tá bom? O exemplo de não metal, carbono, nitrogênio, fósforo, oxigênio, enxofre, esses são exemplos de não metais, tá bom? Que fica nessa parte aqui da tabela. E os gases nobres? O que são os gases nobres? Resumidamente, os gases nobres são gases raros. Como você já percebeu no nome, nobre é tudo aquilo que é difícil de achar. São gases raros que existem na natureza, constituem 1% só do ar. É muito difícil conseguir compostos como esses gases. O exemplo aqui, o hélio, neônio, argônio. Gente, isso aqui eu esqueci. Tá em inglês, eu até passei por cima aqui. Vamos lá. Criptônio. São muitos elementos. São 118. Xenônio. Randônio. São gases que tem no nosso ar, na nossa natureza, mas são muito raros. São esses gases aí. Entendeu? Muitos desses elementos são conhecidos desde a antiguidade. Muitos elementos que tem dentro da tabela periódica são conhecidos há muito tempo atrás. O ferro, o chumbo, o cobre, o enxofre. Enxofre se encontra na natureza. O cobre e o chumbo também são elementos químicos que são encontrados na natureza que são conhecidos há muito tempo atrás. Tá bom? E aqui são algumas curiosidades que eu deixei aqui na apostila para vocês. A partir do século XX foram descobertos esses elementos aqui, tá?
Esses bem aqui. E no século XX foram descobertos mais esses outros aqui. Cadê? Deixa eu rabiscar aqui para vocês. E teve um elemento que foi em homenagem, como eu falei para vocês, o nome dele é homenagem ao seu Almerício, né? E a homenagem também teve um elemento que foi uma homenagem a um estado dos Estados Unidos, o CF, que é o Califórnia. Então, por isso que esses nomes eles têm de uma diferença. Uns foram o nome de cidade, de estado, outros foram o nome do cientista que descobriu, entendeu? Então tem essas diferenças aí. Ó, esses cientistas aqui foram em homenagem, esses elementos foram nomeados em homenagem aos cientistas, por exemplo, o Bohr, o Curie, o Einstein, o Nobel, o Mendeleev, o Rutherford, foi tudo em homenagem a cientistas, por isso que esses elementos químicos são chamados assim. Tem uma tabela periódica que ela é interativa, eu vou colocar no grupo de vocês, que lá mostra o nome dos elementos e onde ele é encontrado e a fotinha de como é que é esse elemento. Então ele não é só assim como tá aqui, ele tem a fotinha e mostra onde tem esse elemento. Ah, esse elemento tem no ouro, esse elemento tem no avião, para fabricação é usado para fabricação de tal coisa. Então lá diz para que é usado o elemento. Então vou mandar para vocês no grupo, porque na apostila não tem. Mas quem sabe até coloque hoje aqui para poder enviar para vocês. Mas, gente, a gente finalizou a primeira parte. E, resumidamente, no primeiro ano a gente estuda basicamente uma introdução. Isso aqui é moleza, né? Eu vou fazer umas atividades aqui junto com vocês para vocês entenderem bem o que nós estamos falando. Primeiro exemplo, o conjunto de propriedades de metal determina sua utilização comercial. O ferro, por exemplo, é utilizado na sustentação de edifícios por ser muito resistente. No entanto, ele enferruja facilmente. Já o alumínio, por sua vez, embora não apresente a mesma resistência que o ferro, não sofre corrosão quando exposto ao ar livre. Por isso, pode ser utilizado em estruturas de janelas, portas e grades. Aqui temos dois elementos químicos, o ferro e o alumínio, e dizendo o que eles são empregados no nosso dia a dia, né? Para vocês entenderem. Sem a proteção de tinta necessária nas estruturas de ferro. Assinale o item em que corresponde outros metais utilizados comercialmente. Aí vocês vão olhar lá a tabela e ver se está batendo aqui com essas alternativas, tá? Então vamos lá. Prata, bromo e nitrogênio. Vocês vão lá analisar. Olha, analisa. Aqui, nessa bem aqui. Prata, bromo e hidrogênio estão aqui. São metais e vocês vão analisar conforme a tabela. Bem aqui. O cobre, o carbono e o enxofre. Primeiro que vocês vão ter que encontrar esses elementos aqui na tabela, tá bom? E descobrir o símbolo também, entendeu? Eu não coloquei o símbolo para dificultar a vida de vocês. Então, prata. Qual o símbolo da prata? Vamos lá, vocês vão procurar lá. Tá bem aqui. Na apostila vai estar melhor de entender. A prata é representada por esse bem aqui, ó, Ag. Ag é o que? Olhando lá na tabela periódica. Ag é um metal, um semimetal ou um gás? Ag. Bem aqui o Ag. O símbolo da prata é o Ag. Tá bem aqui, gente. É o metal? É. Aí vocês vão fazer essa analogia lá. O bromo, o hidrogênio, entendeu? Mas de cara aqui eu digo pra vocês que seria a D, né, gente? Prata é um metal, ouro é metal e cobre é um metal? Sim. Isso aqui, só o seu conhecimento empírico já dava para responder essa questão. Chumbo e hélio. Hélio a gente sabe que é um gás nobre, como eu falei para vocês acima. Enxofre eu falei também bem claramente que é um semimetal, então não é. Não seria nem essa nem essa outra.
Prata, bromo e nitrogênio. Nitrogênio também falei lá em cima que é um semimetal. Então, só pela minha explicação, vocês já deveriam ter sacado. Mas você tem que ir lá na tabela periódica para poder entender. Então, a letra certa é a letra D. Prata, ouro e cobre são os outros metais empregados. A química estuda a matéria. Vamos lá. Ai, gente. Peraí. Segunda questão, segundo exemplo. A química estuda a matéria. Assinala a melhor alternativa que define matéria. Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, incluindo os que não tem massa. Volta lá em cima para ver. Bora ver lá em cima. Vamos ver, ler o que significa matéria. Bem aqui, ó. Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Volta lá. Vamos lá no finalzinho já. Bem aqui. Ó. Lemos agora. É tudo aquele que ocupa lugar no espaço e possui massa. Matéria é tudo aquele que ocupa lugar no espaço, certo? Incluindo os que não tem massa. Não tem massa? Claro que tem, então não é essa. Letra B. Matéria é tudo aquele que tem massa, mas nem sempre ocupa lugar no espaço. Não. É tudo aquele que ocupa lugar no espaço. Ele colocou nem. Então não é esse aqui não. Letra C. Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e possui... Olha, isso aqui é a mais correta. Letra D, nenhuma das alternativas acima. Então, letra C. É tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e possui massa. Essa é a questão certa. Vamos para a terceira questão. Como estudamos, tudo é formado por átomos, que são partículas minúsculas que se juntam e determinam os objetos que nós temos hoje. Deixa eu rabiscar aqui para vocês. Mas o que é composto os átomos? O que tem dentro do átomo, gente? Esse átomo aqui está sem nada, sem nenhuma identificação. Dentro do núcleo, o que tem dentro do núcleo? Partículas positivas e partículas de nêutrons, ou seja, sem carga. Ao redor do núcleo, que roda aqui ao redor dele, tem o quê? Partículas negativas. Então, qual é a correta? Letra A, prótons, elétrons e cargas isolatrônicas. Bom, aqui, cargas eletrônicas eu nunca ouvi falar. Eu não expliquei para vocês. Letra B, prótons, isóbaros e nêutrons. Isóbaros? Não. Eu comentei isóbaro aqui? Não. Então não tem isóbaro. Letra C, prótons, elétrons e nêutrons. Opa. Pode ser. Letra D, prótons, elétrons e neutrólises. Não. Não comentei sobre eletrólise aqui. Neutrólise, perdão. São tantos nomes. Então, letra certa, C. Okay? E para finalizar, a última questão. Ao analisar os átomos abaixo, podemos definir que esses átomos são o quê? São semelhantes. Vocês podem ver que eles estão... Parece que são semelhantes, né? Bom, gente, vamos lá. Tem quantas partículas negativas aqui e aqui e aqui? Nesse tem 4, nesse tem 4 e nesse tem 5. 3 átomos diferentes, porém 2 iguais. Ambos têm 4 elétrons. Né? Marcou aí, tem 4 elétrons. Como são chamados os átomos que possuem a mesma quantidade de elétrons? Isótopos, lembra do Pzinho que eu falei para vocês? Não. P de próton, partícula positiva. Não é esse. Vamos lá. P de próton, não seria esse. Não tem como rabiscar direito isso aqui, gente. Isótonos, o nome já está dizendo N de nêutron, não é. Isóbaro, o Azinho que eu falei para vocês, possui o mesmo número de massa, então não é. Sobrou o C. Já está dizendo bem aqui explicitamente, gente. Isoeletrônicos. Iso igual eletrônicos, mesmo número de... Então, esses dois átomos aqui possuem o mesmo número de elétrons, são chamados de isoeletrônicos. Ok, gente? Não tem erro, muito fácil. E a gente está finalizando a primeira aula, primeira semana, com esses vídeos. E eu espero que vocês tenham entendido e nós vamos colocar para ferver nas próximas semanas. Então, estudem a apostila. E é isso, gente. Valeu, muito obrigado pela atenção.